Vamos para a quinta. Quinta questão. Esse texto da questão 5, ele está falando sobre, se eu não me engano, a velocidade. Deixa eu ver. Ele está falando sobre a velocidade, como as informações são transmitidas, né, com as novas tecnologias que a gente tem, né, com as redes sociais, enfim. E ele diz que agora as informações, as notícias, de maneira geral, elas chegam até a gente muito rápido, né? Então, às vezes, não precisa nem um site oficial noticiar algo, né? Às vezes, a gente fica sabendo até num grupo de WhatsApp. Então, é mais ou menos essa ideia que o texto traz. Aí ele diz o seguinte, na questão. Ao valorizar a descentralização da produção de informações, o texto explicita que o principal impacto das comunicações virtuais na comunicação contemporânea é o ou a. Gente, tem alguém com o áudio aberto, está um barulhinho. Pronto, acho que está resolvido. Então, aí ele está dizendo o seguinte, ele diz, ao valorizar a descentralização da produção de informações, o que isso significa? Que as informações antes, elas eram levantadas, produzidas por determinadas pessoas. Então, por exemplo, era um jornal, né, um jornal de grande poder, né, um grande jornal, que era o detentor da informação. E hoje não, hoje até a gente pode contribuir com uma notícia, né? A gente sabe ali de uma informação, às vezes até mais rápido do que o próprio jornal. Então, quando ele fala sobre essa descentralização, é disso que ele está falando, é que a gente pode se colaborar mais na transmissão das informações, não pode ir passando informações para os outros, né? E ele está falando sobre o impacto disso, né? Qual é o impacto, né, dessa nova forma de disseminação das informações? Qual é o impacto disso na sociedade? Que é a letra B, agilidade na veiculação de notícias. Então, se agora todo mundo pode colaborar, né, com a apuração de uma notícia, ela vai ser veiculada de uma forma muito mais rápida, porque antes a gente precisava de um posicionamento, um site oficial, de um jornal oficial, né, para dar aquela notícia. E agora não. Agora, como mais pessoas podem colaborar, né, com a notícia, ela acaba chegando mais rápido até as pessoas. Então, letra B. Essa eu achei bem fácil. Alguém marcou outra alternativa? E aí? Eu marquei essa. Alguém marcou outra? Eu achei ela bem fácil. Vamos para a sexta questão. A sexta questão, ele está falando de esse hábito de trocar informações, não é um hábito que surgiu com o advento das novas tecnologias. Isso é um hábito que vem desde os romanos, né? Então, ele diz que isso é um hábito antigo. E ele vai falando que os romanos, né, no decorrer do texto, ele diz que os romanos, eles se comunicavam, né, com alguns objetos, aí ele diz aqui o nome, não estou lembrada quais são, mas eles utilizavam alguns objetos, escreviam informações nesses objetos, e o escravo ia levando para outras pessoas, né? Às vezes era um recado, né, um bilhete, um recado, e às vezes era apenas uma opinião, sabe? Teve um acontecimento político, aí ele vai lá e escreve, manda o escravo levar, né, para outra pessoa, e assim eles iam trocando informações entre si, né? Que isso é uma característica que a gente acha que é apenas das novas tecnologias.
Então, ele está dizendo que esse hábito, né, de estar ali trocando informações é um hábito antigo, não é um hábito novo, né? Ele diz o seguinte no comando: na reportagem, há uma comparação entre tecnologias de comunicação antigas e atuais. Então, ele faz uma comparação, né? Ele está dizendo, naquela época a mensagem era levada numa tábua de cera, né? Hoje as informações são trocadas num aplicativo, então ele vai fazendo ali uma comparação. Quanto ao gênero mensagem, identifica-se como característica que perdura ao longo dos tempos. Então, a gente vai ter que buscar aqui uma característica que já existia lá em Roma e que está presente agora. Ela não se modificou, é a mesma característica, desde lá de Roma. Então, a gente tem que pegar uma característica que seja comum às tecnologias antigas e às atuais, que é a letra B, compartilhamento de informações, né? É essa a característica que começou lá, as pessoas compartilhavam informações com uma, como é que ele chama aqui? Uma tábua de cera, e, né, hoje a gente também compartilha informações, só que pelo meio digital. Mas essa característica de compartilhar as informações é uma característica que existiu lá e existe hoje, então ela perdura, né? Ela não se modificou, ela começou lá e persiste até hoje. Então, letra B. Alguém marcou outra alternativa? Essa foi bem fácil. Explicar aí. Vamos ver. Perfil social dos envolvidos na troca comunicativa. Naquela época, não tinha como se tirar um perfil social da pessoa, né? E também tem outra questão. O perfil daquelas pessoas da época é um perfil totalmente diferente das pessoas de hoje. Então, não é uma característica que perdura, né? O perfil de quem trocava lá informações lá em Roma era um. O perfil das pessoas que trocam informações hoje é outro, né? Até porque a gente está vivendo momentos históricos totalmente diferentes. Então, a letra E não pode ser por causa disso, né? Porque ele está dizendo que perdura. Olha a importância de prestar atenção no comando da questão. Então, ele está dizendo, olha, é uma característica que tinha lá na época, lá em Roma, e tem agora. É isso, né? Então, o perfil social não é o mesmo, ele mudou. Sétima questão. Dá um zoom aqui para eu conseguir ler, viu? Depois eu retorno. Ó poderoso da mídia de massa, obrigado por elevar a emoção, reduzir o pensamento e aniquilar a imaginação. Obrigado pela artificialidade das soluções rápidas e pela manipulação traiçoeira dos desejos humanos para fins comerciais. Esta tigela de tapioca morna representa meu cérebro. Eu ofereço em um humilde sacrifício. Mantenha sua luz oscilante para sempre. Aqui, né, a gente tem uma crítica feita, né, pelo Calvin. A gente tem que observar a parte verbal e não verbal, lembrem-se sempre disso, tá? Todas as vezes que aparecer uma questão desse tipo, a gente tem que observar o que está escrito, também precisa observar a imagem, né? O que acontece com ele aqui, né? A postura dele, a expressão facial dele, mostra uma posição de subordinação, né? De obediência ao que está sendo transmitido na TV. É isso que vocês compreendem também? Vocês estão aí? Vou fazer Eu achei que ele estava Ah. criticando, que ele estava falando ironia. Sim, é de forma irônica mesmo. Mas o semblante dele não é de subordinação? Lógico que de forma irônica, mas é de subordinação. Ele está se mostrando, olha, eu estou aqui sendo levado pelo que está sendo transmitido
pela TV. Lógico que de forma irônica, porque aí está a crítica, né? Mas o semblante dele, a posição dele na frente da TV é de subordinação. Ele está ali, né, se rendendo ao que a TV, ao que a mídia está trazendo para ele. Aí ele diz o seguinte, deixa eu tirar aqui o zoom. Ele diz o seguinte: essa tirinha revela que um dos impactos sociais provenientes do uso das tecnologias de informação e comunicação tem como consequência o ou a, né? Então, um dos impactos, né, dessa exposição, né, à mídia seria o quê? Letra A, falta de percepção da realidade. Ele se mostra totalmente alienado, né? Então, se ele está alienado, ele não está tendo percepção da realidade. Então, quando ele se mostra aqui, ó, ele vem com essas palavras, e ó, poderoso da mídia, né? Obrigado por elevar a emoção, reduzir o pensamento. Então, se ele está reduzindo o pensamento dele, ele está fazendo com que aquela pessoa não tenha percepção da realidade, né? Obrigado pela artificialidade, ou seja, nada é profundo, tudo é superficial, tudo é de mentira. Então, isso faz com que realmente a mídia traga essa falta de percepção da realidade em si. Ela está sendo alienada pela mídia, né? Mas é lógico que é, sim, uma ironia, tá? Não é que ele está, assim, de verdade, não. Ele está sendo totalmente irônico e fazendo uma crítica ao poder da mídia, tá? Alguém marcou outra alternativa? Todo mundo acertou essa? Bom, então tá bem. Então vamos para a oitava. Vamos lá. A gente tem aqui um cartoon e diz o seguinte: nunca sozinho. A gente tem que associar os elementos verbais e não verbais, né? Nunca sozinho. Aqui a gente tem uma pessoa deitada, com o olho fechado, o outro aberto, né? Celular do lado. Esse nunca sozinho, para vocês, significa o quê? Que ele fica sozinho, que ele não fica sozinho? O que é que está simbolizando isso? Eu acho que ele não fica sozinho porque ele tem o celular. Perfeito, perfeito. Ele está ali sempre conectado com o celular, então ele não fica sozinho, né? Ele nunca fica sozinho. Observe que ele está tentando dormir, mas um olho está fechado, o outro está de olho no celular, né? Então, é realmente isso. Ele está sempre conectado, né? Então, se está sempre conectado, ele não está sozinho. As tecnologias provocam mudanças comportamentais em relação ao uso exagerado das tecnologias, né? O texto critica, o que o texto está criticando aqui? A necessidade de manter-se conectado, né? Então, ele está criticando por que a gente tem essa necessidade de nunca estar sozinho, de estar sempre ali, ó, com o olho, com o olho no aparelho tecnológico, né? Então, a crítica é essa nossa necessidade de estar sempre conectado. Alguém marcou outra alternativa? Eu tinha marcado a B. Vamos ver. Falta de tempo para o descanso. Se você aborda essa questão do descanso, você vai acabar fugindo do problema central que é a tecnologia, tá? Que é algo que ele já tinha dito no comando da questão, ó, as tecnologias provocam, né? Então, quando você coloca essa aqui, falta de tempo para o descanso, isso não está exatamente ligado à tecnologia, né? Ele pode estar criticando que as pessoas não descansam, mas pode ser porque está trabalhando, pode ser por outros motivos, né? Ele não associou isso à tecnologia. Então, por isso que não pode ser a letra B. Entendi. Alguém marcou outra? Não sabe dizer. Vamos para a nona.
Tá, mas se a internet não é um jornal, o que ela é? É um local onde as pessoas aprendem coisas, interagem, namoram, compram, se divertem, fazem protestos, etc. Mas isso já não é vida real? A vida real não existe mais desde o século XX, Mamu. Tem uma crítica também, né, gente? Vamos lá. Em relação aos impactos das tecnologias de informação e comunicação na contemporaneidade, essa tirinha traz uma crítica. Então, ela traz uma crítica às tecnologias, né? Mas ao que especificamente, né? Então, a gente sabe que é uma crítica às tecnologias. Tá, mas em qual sentido, né? Especificamente. Letra D. Virtualização exagerada das relações humanas. Por quê? Porque ele diz que a vida real ela não existe desde o século XX. Então, desde o século XX, não tem mais vida real, né? Então, virtualização. Então, a vida deixou de ser real e passou a ser apenas virtual. É isso que é a virtualização. Se não tem vida real, então a vida é como? Virtual. Ele está fazendo uma crítica a essa virtualização exagerada das relações humanas, né? Então, as pessoas fazem tudo de forma virtual. Elas namoram de forma virtual, elas se divertem de forma virtual, elas fazem protestos de forma virtual, né? Então, quando ele fala aqui das relações humanas, é tudo que ele citou aqui na tira, tá? Então, a crítica é essa virtualização de todas as nossas relações. Então, quando ele fala a vida real não existe desde o século XX, significa que a vida, se ela não é real, ela é apenas virtual. Alguém marcou outra alternativa? De maneira geral, eu achei essas questões fáceis. 10ª questão. A gente tem aqui uma entrevista. Deixa eu lembrar o que é. Não estou lembrada o que é, não, esse texto. Vamos ver. Ele traz aqui uma entrevista. Deixa eu ler o comando da questão para eu lembrar. E nessa entrevista, ele diz o seguinte no comando. Vamos ler o comando, senão não vou recordar, não. Segundo o pesquisador entrevistado, a internet revolucionou a história da mesma forma que a prensa móvel de Gutenberg revolucionou o mundo no século XV. De acordo com o texto, as duas invenções de maneira similar provocaram. Lembrei. Está vendo como é bom ler o comando? Ele está falando no texto sobre quando Gutenberg inventou a imprensa móvel, né? E ele vai mostrando que nessa época que ele inventou, lá no século XV, a prensa móvel, isso foi uma grande revolução, né? Foi uma grande revolução no mundo, né? E quando a internet surgiu, houve uma revolução semelhante àquela que aconteceu lá com Gutenberg, quando ele inventou a prensa móvel. Então, ele está falando que as duas invenções, embora em tempos históricos diferentes, elas trazem um impacto, elas trazem uma revolução, tá? Porque são grandes invenções, foram invenções que marcaram a história mundial, tá? Então, ele está fazendo aí uma comparação entre essas duas invenções, a internet e a prensa móvel de Gutenberg. Aí ele diz o seguinte, de acordo com o texto, as duas invenções, de maneira similar, provocaram. Então, o que essas duas invenções trouxeram em comum, né? Elas provocaram o quê? Tem que ser algo que seja das duas, né? Se for algo que tem na invenção da internet, não tem lá na invenção da prensa móvel, não vale. Tem que ser algo que aconteceu no mundo, né? Nas duas situações. E a resposta é a letra E. Democratização do conhecimento pela divulgação de ideias por meio de publicações. A prensa móvel de Gutenberg permitiu que fossem impressos, né, escritos, textos, e isso permitiu que o acesso à informação se expandisse,
que se democratizasse o acesso à informação, né? Porque ali poderia fazer vários exemplares daqueles textos e distribuir. Então, a informação, de certa forma, mesmo naquela época, foi democratizada. E isso aconteceu também com a invenção da internet, né? Porque foi a partir da internet que mais pessoas no mundo inteiro começaram a ter mais acesso a essas informações. Então, ó, os dois, eles provocaram a democratização do conhecimento pela divulgação de ideias por meio de publicações. Então, essa disseminação de ideias ocorreu lá na época da prensa móvel, né? E aconteceu também na invenção da internet. Então, democratizar o conhecimento é dar acesso, né? Permitir o acesso ao conhecimento a todo mundo. Então, isso, a todo mundo não deu para existir isso lá no século XV, né? Mas se expandiu, né? Se expandiu. Então, ambas as invenções contribuíram para essa democratização. Dúvidas sobre essa? A e a B. Vamos ver. Letra A. Ocorrência de revoluções em busca por governos mais democráticos. Embora em algum, se eu não me engano, em algum trechozinho do texto, ele faz alguma referência a governos, alguma coisa assim, não é o foco do texto. O texto, ele centra nessa questão de expandir o conhecimento para mais pessoas. Ele não foca em formas de governo. Então, para a gente pegar uma alternativa, a gente tem que ver o que é que o texto traz de maneira ampla. Então, eu não posso pegar uma partezinha do texto que falou ali de novas formas de governar e interpretar que é daquilo que o texto está falando, né? Então, nesse caso aqui, ele não colocou como base, né, no texto essa questão dos governos. A base do texto foi a questão da expansão do conhecimento. A letra B, ele diz, divulgação do conhecimento produzido em papel nas diversas instituições. O que está errado? Essa informação aqui, ela só diz respeito à prensa móvel, porque a prensa móvel era impressa, né? Era a informação ali no papel. Mas com o advento da internet, já não é no papel mais, é no meio digital. Então, vejam que aqui ele diz... É porque eu pensei assim, que era o conhecimento produzido em papel nas diversas instituições. Ele era produzido em papel e essa coisa era divulgada, não necessariamente em papel também. Na Entendi. primeira era em papel também, na outra não era mais em papel. Você não Tipo, o associou a original, eu entendi divulgação. assim, que o que era produzido originalmente era em papel. Sim, Na primeira era divulgado também em papel. E na outra, agora não. entendi. Só que quando ele coloca aqui, ele quer que a gente associe a forma de divulgação dessas duas formas de comunicação, né? Então, a gente tem que focar na divulgação. Então, divulgação do conhecimento é divulgação e não a produção, né? Então, ele está falando que essa produção lá foi produzida e divulgada no papel. Mas aqui não, ela foi divulgada e produzida também digitalmente. Então, não dá para associar os dois. Mas eu entendi sua ideia, tá? Você focou mais na questão da divulgação, né? E não da produção. Gente, alguma dúvida aqui? Alguma dúvida? Não. Eu vejo. Não. Eu acho que faltam poucos minutos, sabe? E eu prefiro encerrar para ficar a última parte. Não, eu vou começar logo, não vou encerrar não. Vamos para o nosso conteúdo de hoje. Deixa eu ajeitar aqui. Então, como eu tinha dito a vocês, hoje eu vou trazer um conteúdo que abrange
A competência 1 e a competência 9. Então, a gente já viu que tanto a 1 como a 9, elas vão abordar as tecnologias. Então, hoje a gente vai falar das tecnologias, como conteúdo em si, tá? Então, vamos lá. A gente vai trabalhar tecnologias da comunicação e da informação, certo? Então, por quê? Porque é esse o conteúdo em comum, tanto na 1 como na 9. Aqui, gente, é só para vocês relembrarem do que trata, né, a competência 1 e a competência 9, é só como uma forma de relembrar mesmo. Vamos notar que ambos trazem, tá vendo as tecnologias, ó, aplicar as tecnologias da comunicação e da informação. E a 9, ela coloca entender. Então, veja, uma é aplicar. Então, tem que saber aplicar isso na minha vida. A 9, ela não vem no sentido de aplicar, é entender. Eu tenho que entender essas tecnologias. Na 9 é entender. Na 1 é aplicar isso na minha vida, é saber utilizar essas tecnologias na minha vida, tá? Bom, vamos lá. Como a gente já estudou tanto a 1 como a 9, não há necessidade de passar as habilidades de novo, tá? Vamos lá. Eu trouxe aqui um conteúdozinho sobre tecnologia. Deixa eu ajeitar aqui minha janelinha, viu? Porque tá alto. Vamos lá. Claro que eu não vou ler tudo aqui para vocês, tá? Eu vou frisando aqui algumas informações importantes. Esse material é mais um material de estudo para vocês. Então, a gente não vai ler o material todo aqui, mas é um material que é preciso que vocês deem uma estudada nele, tá? Para entender o conteúdo direito. Eu vou ler essa parte grifada, que é uma informação importante, mas é como eu falei para vocês, eu vou pontuar aqui pontos mais importantes, né, desse material que eu trouxe, mas é preciso que vocês deem uma estudada depois de tudo. A comunicação sempre faz parte das sociedades humanas e, de forma decisiva, essa capacidade comunicativa construiu a evolução humana e seus modelos de organização social. O que é que ele está dizendo aqui? A nossa comunicação, se comunicar, né? É algo inerente ao ser humano. O ser humano ele precisa se comunicar. Só que, claro que a comunicação faz parte da vida da gente, fez parte de todas as civilizações, de todas as sociedades, mas o que é que acontece? Essa forma de se comunicar, ela vai se modificando no decorrer do tempo, né? Então, hoje, a gente não se comunica da mesma forma que se comunicava na década de 60. E olha que não é uma época tão longe, né? Então, hoje, a gente não se comunica da mesma forma que se comunicava lá no século XVIII. Então, a sociedade vai evoluindo e as formas de comunicação também vão evoluindo, tá? Isso fez com que a evolução humana ocorresse, né? Então, a gente foi modificando as formas de se comunicar, a sociedade foi evoluindo e seus modelos de organização social, ou seja, a nossa forma de se organizar em sociedade hoje também é diferente, né? De se organizar, de se relacionar. Então, os modelos sociais, eles são diferentes hoje dos de antigamente. E tudo isso está relacionado às formas de comunicação. Ao longo do tempo, as informações que eram passadas de forma oral materializaram-se pela escrita. Então, por muito tempo, tinha muita coisa que era passada apenas na oralidade, né? Com o tempo, né, as novas tecnologias foram surgindo e começou-se a escrever essas informações. Então, as pessoas começaram a transmitir esses conhecimentos que antes eram apenas orais e começaram a levar para a escrita, tá? Que era passado de geração a geração. Isso ainda acontece, tá? Esse conhecimento até hoje vai sendo passado de geração a geração. Por que a gente tem que saber disso? Gente,
vai ter questão que vai abordar essa evolução das formas de se comunicar. E vocês precisam saber disso, né? Vocês precisam saber que a sociedade não se comunica da mesma forma sempre. Que na medida que a sociedade vai evoluindo, as formas de comunicação também vão evoluindo. Então, por exemplo, na época que eu era estudante, as formas de comunicação eram diferentes das formas que vocês têm hoje. E não faz tanto tempo assim, né? Então, na medida que a sociedade vai evoluindo, as formas de se comunicar também vão se modificando e vão evoluindo. Então, é muito importante que vocês tenham isso em mente, porque tem questão que vai exigir esse raciocínio de vocês, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante aqui sobre isso. Aqui, gente, ele vai fazendo um panorama histórico, sabe? Sobre essas formas de comunicação, né? Ele vai dizendo que antes as pessoas comunicavam por rochas, tábuas, papiros, né? E ele vai fazendo, vai mostrando para vocês esse processo, né? De como foi evoluindo essa forma aí de se comunicar, né? Dessas tábuas, né? Passou para as prensas, né, com a prensa móvel de Gutenberg, que a gente viu naquela questão. Depois vieram as informações impressas em livros, em panfletos. Então, ele vai fazendo aí um apanhado, uma linha cronológica, né, com relação à evolução mesmo dessas formas de se comunicar. Deixa eu ver se tem alguma coisa importante aqui nessa parte. Essa parte aqui é interessante, esse último parágrafo eu vou ler para vocês. Ele diz o seguinte: ideologias manifestavam-se, leis tornavam-se conhecidas e, ao mesmo tempo, não eram poucas as tentativas de impedir o acesso a esses conhecimentos. Proibições de publicações ou mesmo de instalação de gráficas conviviam com listas de livros censurados para determinados públicos, crenças e povos. A informação e o conhecimento conferiram poder a quem os possuía e apresentavam-se como um perigo caso fosse disseminado. Isso é bem interessante, né? Porque mesmo depois que foi inventada a prensa, né? Que foi inventada a forma impressa de distribuir a informação, mesmo depois dessas invenções, nem tudo poderia ser publicado, né? Muitos livros eram censurados porque era dito que eram imorais. Se fosse um livro que abordasse uma determinada crença que não era respeitada pela sociedade da época, também era censurado. E nessa época, o acesso ao conhecimento ele indicava poder. Então, o conhecimento ele era visto como como um perigo, né? Olha, se a pessoa tem um conhecimento ali em mãos, ele tem acesso a livros, ele pode ser perigoso, né? Porque o conhecimento ele simbolizava esse poder. E na época a sociedade ela não tinha esse viés democrático com relação à expansão do conhecimento. Então, nessa época, realmente, embora já tivesse ocorrido uma revolução nas comunicações, ainda o conhecimento ainda era muito restrito, né? Porque era só aquele grupo, né, específico que poderia ter o acesso, não era todo mundo que poderia ter o acesso à informação. Aí ele vai fazendo aqui um panorama histórico, e ele diz o seguinte: o século XX trouxe o rádio e a televisão como um meio de comunicação de massa. Então, o que é que ele está dizendo aqui? O rádio e a TV, eles são meios de comunicação de massa. Por quê? Porque eles trazem o acesso a todo mundo. Por isso que se chama de massa, né? A TV aberta, né? A Globo, o SBT, que são canais de TV aberta, eles fazem parte dessa comunicação em massa. E o que foi que aconteceu, né, com o surgimento do rádio e da televisão? A informação ela começou a chegar até as pessoas de uma forma mais fácil, né? Por quê? Porque antes da TV e do rádio era só o meio impresso.
quem era que poderia, que tinha condição de comprar um jornal impresso, né? Naquela época? São as pessoas ricas, né? São as pessoas de alto poder aquisitivo. E as massas, elas não tinham acesso à informação. Então, com o surgimento do rádio e da televisão, né, esse conhecimento, essas informações começaram a se expandir. Aí ele diz o seguinte: o desenvolvimento dessas novas tecnologias permitiu que o acesso à informação se tornasse fácil e rápido, é o que eu já falei. Por outro lado, teve outro problema, né? Ao mesmo tempo que ele trouxe esse acesso maior à informação, permitiu que classes menos favorecidas tivessem esse acesso a essa informação, ele traz um problema. Ele diz o seguinte: acentuou o poder daqueles que comandavam esses meios. Quem domina a informação, domina a sociedade. Quem era que dominava a TV? Quem era que dominava o rádio? A burguesia, né? Os ricos, os grandes empresários. E eles escolhiam o que era que tipo de informação iam colocar nos seus veículos de comunicação. Então, quando eles tinham esse poder de escolher o que chegava na casa das pessoas, ele exercia ali um poder de dominação. Eu vou dominar a sociedade e eu vou fazer com que a sociedade assimile o que eu quero, o que eu quero. Então, se eu colocar na TV que pessoas negras não são dignas de um bom emprego, elas vão acreditar nisso que eu estou colocando na TV. E eu vou exercer o meu papel de dominador. Então, ao mesmo tempo que o rádio e a TV democratizaram o acesso à informação, ele trouxe esse lado ruim, né? Que quem estava por trás ali de tudo que envolvia, né, o rádio e a TV, do que era transmitido para a sociedade, eram os poderosos. Então, eles decidiam o que é que a sociedade iria assistir, que tipo de conhecimento ia chegar para essas pessoas. Falta menos de 1 minuto, eu vou finalizar aqui para a gente voltar, tá? Então,